Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém. Nosso pequeno cronograma da tarde de hoje será essa meditação. Depois da meditação vamos fazer a oração da tarde. Mas a oração da tarde a gente já expõe o Santíssimo Sacramento e já faz a oração da tarde com o Santíssimo exposto. E ao final, aí nós iniciamos a bênção do Santíssimo Sacramento. Para essa primeira meditação, nosso tema de hoje será Atrairei tudo a mim. Essa é uma afirmação do Evangelho de São João. Jesus está, vamos dizer assim, num contexto de que ele começa a se mostrar o melhor e o que ele haveria de realizar. Então, Jesus está ali com os seus discípulos e tudo começa uns versículos antes dizendo que André e Filipe chegaram com alguns gregos. E esses gregos disseram assim, olha, nós queremos ver Jesus. Então, aí, como André e Filipe, Andros, Filipos, eles têm um nome que parece de gente grega. Então, por isso que os gregos foram até eles e disseram assim, nos leva até Jesus. Então, quando chegaram a Jesus, Jesus faz esse discurso sobre, agora sim serei glorificado. Por quê? Vieram homens de outros lugares e a graça, vamos dizer, o amor de Deus estava sendo reconhecido por todo lado. Então essa presença dos chamados gregos era como se houvesse uma espécie de reconhecimento que vai se alargando do que Jesus haveria de realizar. Então a glorificação não é simplesmente uma realização daquilo que Jesus veio para o povo de Israel, mas que era para todos. Aliás, é importante a gente entender que a glorificação de Cristo não é simplesmente um reconhecimento humano ou das nações. A glorificação de Cristo, como veremos, coincide com a cruz. Então, a maior glória de Cristo é a cruz. Então, nós vemos que Jesus faz essa observação. Cristo, então, através da sua glorificação, fala de sua doação. Então, os gregos vieram vê-lo. Jesus começa a falar da sua glorificação, fala da sua doação, propõe aos discípulos que eles sigam, ou seja, peguem a cruz para que sejam seguidores dele. E aí então ele vai dizer, eu vim para esta hora. E é nesta hora então que também vem uma voz do céu. Eu te glorifiquei e ainda te glorificarei. Então uma voz que se ouviu do céu. E Jesus exclama então, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então esse é o ponto principal da nossa meditação, atrair todos a mim. Quando a gente ouve falar de atrair, não confundir talvez com uma coisa que na cabeça nossa passa, que é seduzir. Seduzir é outra coisa, mas atrair tem um sentido de despertar para um verdadeiro amor. Vamos dizer, nós sentimos atraídos, ao mesmo tempo a gente continua muito atento ao que está acontecendo, ou seja, a nossa inteligência está ali observando, e aí então a gente vai percebendo e vendo que caminhos, ou como que a gente conhece a pessoa, o próprio Deus. Seduzir não, seduzir parece que a gente entra numa coisa sem entender bem, é depois que a gente vai descobrir que tem alguma coisa que não ia bem. Então, no fundo, a gente tem que fazer essa distinção logo. Atrair é despertar um amor verdadeiro. Então Jesus atraía a si
e despertavam as pessoas para um verdadeiro sentido da vida. Cristo atrai pela cruz. Cristo atrai pela cruz. Isso é importante a gente recordar. Então, Jesus nos atrai, não é porque ele fez teatro, não é porque ele simplesmente pregou, multiplicou pães. Ele não está interessado nisso, não é esse o caminho de Jesus. Ele vai atraindo as pessoas por aquilo que ele há de realizar, ou seja, a sua doação inteira à cruz. É tanto que em vários momentos Jesus falará, eu hei de morrer, ou seja, ele anuncia a sua cruz, que deve ser também a nossa. Atrair pela cruz e colocar-se nas mãos do Pai, unindo o céu e a terra, unindo o céu e a terra. É bonito isso, né? Durante a missa, vocês notaram que há alguns toques de sino. Primeiro, há o toque que se dá, que não é para avisar os fiéis, ajoelhem-se, é para dizer, agora é a hora que o Espírito Santo desce. Aí o padre faz o sinal assim, invocando o Espírito Santo sobre o pão e o vinho. Pronto, esse é o primeiro toque. Há outros 2 toques que é para anunciar, tomai e comei, Cristo, o seu corpo, tomai e bebei, Cristo, o seu sangue. Mas há 2 outros toques curtos, quando o padre ajoelha. Aqui tem um sentido para lembrar, veja, o padre está adorando Cristo colocado sobre o altar, nas espécies do corpo e do sangue do Senhor. Então ele tem que adorar, o sacerdote adora. Mas tem um significado também bonito. Jesus cai 3 vezes a caminho do Calvário. Então, ele cai uma primeira vez, cai uma segunda vez, e lá na frente, antes da comunhão, nós temos um outro toque de sino totalmente isolado. Os acólitos tocam, e logo em seguida o padre ergue e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno. Então, esses 3 toques dados quando o sacerdote ajoelha-se, recorda de algum modo Cristo que caiu 3 vezes a caminho do Calvário. Em todas elas, Cristo fica de pé de novo. Então, nós vamos vendo que, de fato, aqui une-se o céu e a terra e Cristo une através da sua cruz. A melhor definição, melhor expressão para definir o Cristo que nos atrai é a humildade. Então, vamos dizer assim, Cristo nos atrai pela sua humildade. Então, quando somos atraídos a Ele, é a humildade de Cristo que nos atrai. Então, se pensarmos bem, o que nos atrai em Cristo? A humildade do Senhor. A humildade do Senhor, como muitas vezes já meditamos, né, que se revela em Belém, Nazaré e na cruz. Em Belém, a sua cidade de nascimento, em Nazaré, aonde ele tem sua vida escondida. Nós sabemos pouco da vida de Jesus, mas é nesta vida escondida é que Jesus, ali durante quase 30 anos de sua vida, que sabemos muito pouco, é que Jesus foi aprendendo muitas coisas. E, ao mesmo tempo, o mistério da vida escondida de Cristo nos ensina a buscarmos esta vida de recolhimento, uma vida escondida em Cristo, e Cristo está em Deus, depois dirá para nós São Paulo. Então, vejam, a humildade do Senhor em Belém, Nazaré e por fim na cruz. E que também podemos dizer, a humildade de Cristo feito menino, e colocando-se na cruz e ao mesmo tempo se escondendo no sacrário. Então as humildades de Cristo poderiam ser assim apontadas. Então assim, vamos aprendendo que Cristo, dos seus momentos mais cruciais, que é a encarnação, depois a nossa salvação, que é a cruz, e por fim, ele se fazer alimento a nós, Cristo está de uma forma muito humilde, muito humilde. Então assim, nós devemos até pensar, aparência de menino, aparência de crucificado, aparência de pão, mas é Deus que está ali, é Cristo mesmo. Então vejam, nós não devemos apostar nas nossas aparências, mas apostar naquilo que de fato somos, como Cristo. Então Cristo é verdadeiramente Deus, presente em todas essas situações. É necessário unir a humildade, a alegria e a generosidade. Então, não é possível a gente entender a humildade sem esses elementos que vão apresentando, alegria e generosidade. São 2 pontos que podemos um pouco mais entender ou estender para compreendermos
a humildade? A alegria como expressão de amor. Então, o que é ser alegre? É amar, simplesmente amar. Então, todo tipo de aborrecimento, cara fechada, a gente até fala, né? A pessoa é mal amada, né? Está estranho. Por quê? A gente vai vendo que se falta amor, a pessoa não é alegre, não é alegre. A alegria vem do amor e ao mesmo tempo, saber ser amado. Então, quando a gente descobre que é amado por Deus e pelas pessoas, isso desperta em nós uma alegria. E é que é sinal de humildade. Cultivar a alegria. A alegria não é natural, porque às vezes a gente pensa assim, tem pessoas que nascem e são alegres. Não é natural. A gente tem que buscar meios para manifestar a alegria, entenderam? Então, eu tenho que demonstrar a alegria aos outros. Mas eu não estou afim, eu sou assim, eu estou cansado. Vamos superar essas coisas que são frutos do nosso capricho, de nossa preguiça. Por que não lutar contra o mau humor? Por que não mostrar sorriso às pessoas? Por que não demonstrar um pouco mais de atenção e afeto? Então, às vezes, a gente vai ficando cara fechada, no canto, não se aproxima dos outros. Não. Então, nós não podemos simplesmente... Parece que o tempo ficou nublado, né? Tem gente que literalmente como se o rosto ficasse nublado de repente, né? Dá um sol bonito e vem aquela nuvem, fica tudo nublado. Não. Então, a gente tem que buscar mesmo. E aqui é importante que a alegria venha da luz do Senhor. Então, além de descobrir que a alegria é fruto de ser amado e amar, ela vem da nossa vida de oração. Então, essa alegria que ilumina. Então, esse é um aspecto, né? A humildade é alegre. A humildade é alegre. Depois, a humildade é generosa. E aqui não é simplesmente dar meios, é oferecer coisas às pessoas que necessitam. Então, que a gente pode confundir a generosidade como disponibilidade de meios materiais. Eu tenho, posso dar. Eu abro o meu bolso e falo, hoje eu tenho uma moedinha aqui, então eu posso dar, então eu estou sendo generoso. Então, a gente não pode reduzir a nossa generosidade a isso. Mas pensar a generosidade, sobretudo, a partir da solicitude. O que é isso? Estar pronto em atender as pessoas, mesmo que eu não tenha recursos. Então, o fato de eu estar pronto para ajudar as pessoas, isso é o sinal de generosidade. O fato de ouvir alguém já é generosidade. Desfazer-se da amargura, da expectativa de obter agradecimentos e reconhecimentos. Tem hora que a gente se agarra nisso, né? A gente fica esperando. Não me agradeceram, eu esperava a manifestação de afeto maior. Parece que a pessoa ficou só nisso, não é possível. Isso vai amargurando a gente. Porque a gente vai gerando expectativas de que as pessoas têm que fazer festa, têm que acender incenso, têm que exagerar nos agradecimentos. Aí a gente diz, está vendo? Pessoa agradecida. Esta não fez isso, não é agradecida. O problema é que isso gera amargura em nós. Parece que os outros estão sempre devendo a gente. E aí o resultado é exatamente um azedamento nosso. A gente começa a tratar mal não só as pessoas que a gente acha que foram ingratas, como também depois eu não quero ajudar mais ninguém, ou não me tornar disponível. O meio prático, encontrar razões para que a gente possa superar esse azedamento com o que nós chamamos razões para comemorar sempre. Tem uma frase, né, que se usa, uma palavra, gaudeamos. O que é isso? Vamos fazer festa? Vamos fazer festa, né? Dom João Rezende Costa, segundo arcebispo de Belo Horizonte, eu fiquei algum tempo com ele quando era seminarista. E numa das vezes, já muito acostumado, o Dom João, eu cheguei no refeitório, já na hora do almoço, já tinha rezado, missa, e ele falou assim, Nivaldo, veja aí, não tem uma festa especial hoje, solenidade? Eu era seminarista, né? Então o seminarista fica assustado, o bispo pede uma coisa assim, e eu pensei, Dom João, mas solenidade, mas hoje não tem aí uma festa de um santo importante?
E eu comecei a ficar encucado, porque, não, Dom João, hoje nós celebramos com verde, hoje é dia comum, meio sem graça. Não tem nenhuma, não sei, não tem nenhuma memória, um santo aí que a gente esqueceu de olhar. Ele falou assim, Dom João, eu posso ir lá em cima olhar no diretório, que é o livro, né? E aí depois de tudo isso, olha, se você não achar nada, encontre uma razão para eu tomar um pouquinho de vinho hoje. Quer dizer, fazer festa, gaudeamos. Assim, encontrar razões de fazer pequenas festas. Então, alegrar-se porque alguém conquistou um emprego, conquistou alguma coisa melhor, melhorou um pouquinho a casa. Olha, se não tiver nenhuma razão, inventa. É porque chegou mais cedo em casa. Então, olha, vou fazer festa, né? O ônibus te trouxe mais rápido para casa, então vamos partir um bolo aqui, né? Brincadeira, mas é isso, alegrar-se. Então, a generosidade vai ganhando aspectos, vamos dizer assim, de muita paz, de muita paz. Então, vejam, alegrar-se nos faz humildes, ser generoso nos faz humildes. Uma coisa interessante, né? As nossas missas com silêncio, né? Que tem hora que parece que nem tem gente na igreja, né? E a gente fica assim, interessante, né? Eu até gosto, fico quietinho. Deixa eu demorar um pouquinho nessa reflexão, parece que não tem ninguém na missa, né? A igreja está bem cheia, graças a Deus. Mas é interessante que logo depois desse parece não ter ninguém, aí o padre diz, eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte. E aí, aquele silêncio, o padre diz, felizes, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Olha que bonito isso, né? Que do silêncio a gente é capaz de prorromper em atos de fé e de amor ao Senhor. Então, encontrar meios de alegrar-se e, ao mesmo tempo, de saber aproveitar esses momentos de silêncio e também de profunda alegria, seja durante a Santa Missa, mas também na vida, saber fazer isso na vida. A humildade nos leva a buscar, vamos assim dizer, um caminho, vários caminhos, desculpe-me. Então, a humildade, tem um livro ali na nossa secretaria, vendemos lá, chama Suco. Lá diz, lá no número 259, a humildade. A oração é a humildade do homem que reconhece a sua profunda miséria. Então, vida de oração. A pessoa que reza é a humildade daqueles que reconhecem a profunda miséria e a grandeza de Deus. Quer ser humilde? Vai rezar. Primeira coisa. Segunda coisa, a fé é a humildade da razão. A fé é a humildade da razão. Então, todas as vezes que a gente tem atos de fé, é a nossa razão que está sendo, vamos dizer, educada a amar melhor. A humildade da razão. Que renuncia ao seu próprio critério e coloca diante de Deus e da igreja os juízos. Então, não é que alguém, quer dizer então que eu vou deixar de estudar e vou viver de fé? Não é isto. É quando a gente usa o juízo de Deus, ou seja, quando aquilo entra no nosso coração e nós percebemos a verdade do ponto de vista de Deus. Terceiro ponto, a obediência é a humildade da vontade. Quer ser humilde? Seja obediente, porque educa a vontade, que se sujeita ao querer alheio por Deus. Então, a pessoa obediente, ela é capaz de aceitar a vontade, sobretudo de Deus, mas também das pessoas. Então, não é simplesmente, eu só obedeço a Deus. Não, não é verdade. Eu também tenho que educar a conviver com os outros e compreender a vontade e o querer das pessoas. Então, isso também vai ajudando a corrigir a minha falta de humildade. A castidade é a humildade da carne. A castidade é a humildade da carne, que se submete ao Espírito. Então, a pessoa humilde, ela vai cultivando a castidade, um bom modo de conviver
com as pessoas, a castidade, não exagerar, não ter contato com coisas pornográficas, lutar contra isso. A mortificação exterior é a humildade dos sentidos. Então, quando a gente faz mortificações, hoje eu não vou ficar assistindo todas as telenovelas que vão passar. Não, começa ali 6 horas da tarde e vai até não sei que horas, né, assistindo novela. Não, tem uma outra que repete depois das 10 horas em outro canal, muda para lá. Quer dizer, não vou assistir, deixa eu colocar limites nisso, né? Então, essa mortificação exterior me ajuda a corrigir os sentidos. Aquela vontade de ficar curiosando, né? Ficar olhando, observando, né? Mortificar, né? Nós homens, mortificar o olhar, né? Tem hora que exagera quando passa, não exagera não, devia nem estar olhando, enfim. Então, mortificar o olho, mortificar o olhar. A penitência é a humildade de todas as paixões. Então, fazer penitência e oferecê-las ao Senhor. A humildade é a verdade no caminho da luta ascética. Então, esses são pontos, né? A oração, a fé e a submissão da razão, a obediência, a castidade, mortificar, fazer penitência, tudo isso vai nos ajudando a caminhar cada vez mais para uma vida mais humilde. Recordem-se, a humildade é uma vida cultivada no amor. Não confunda humildade com uma pessoa desprovida de inteligência, que não tem vontade, que deixa... Não confundir com isso, com privações. O humilde é, na verdade, uma pessoa rica do amor de Deus e capaz de realizar grandes coisas por amor a Deus. Por exemplo, o humilde não se importa de se ridicularizar por amor a Deus. Não importa, eu não estou preocupado que vão pensar de mim domingo à tarde, carnaval, ficar rezando. Não, isso para mim, isso não deve incomodar. Vamos lá. Sinais de falta de humildade, também no suco número 263, ajuda bastante. Quais são eles? Pensar o que fazes ou o que dizes está melhor do que os outros dizem e fazem. Então, tem hora que a gente diz, parece que eu sou mais inteligente, o que eu falei, o que eu disse é melhor. Às vezes, nas nossas conversas, assim, nossa, lá em casa eu fiz essa reforma e coloquei piso de não sei o que lá. A outra, então, eu fiz e coloquei o outro, que é um piso muito melhor, porque esse piso veio da NASA, é capaz de levar a gente para o céu. Né? Então, tem umas coisas que são assim, né? E tem aquelas, né, que as pessoas, é absurdo isso, mas, olha, eu estou doente, não sei o que lá, pois eu estou muito mais mal que você, né? Então, até o mal, não, eu estou pior que você não está vendo? Você, nossa, está tão pior que até tem mais força para falar, né? Enfim. Pensar que o que eu digo e o que eu faço é melhor que os outros. Isso é uma falta de humildade. Então, reconhecer, não é que você acertou, né? Se eu tivesse conversado com você antes, acho que teria até feito melhor. Segundo sinal de falta de humildade. Querer levar sempre a própria opinião avante. É quando a gente começa a discutir e fala assim, não, mas é isso, mas é isso, não, é isso. Parece que a gente tem hora que a gente não quer ceder 1 milímetro sequer. Né? E depois, fala assim, não, você está dizendo o que eu estou dizendo. Né? Dá tanta volta que tem gente que é tão sem humildade, que depois, quando ela se dá conta, fala assim, mas eu estava dizendo exatamente isso. É você que não entendeu. Fala assim, não estava dizendo isso, era coisa diferente. Mas é a falta de humildade nossa. Terceiro sinal, discutir sem razão ou, quando tem, insistir com teimosia e de maus modos. Então, tem hora que a gente não tem razão, aí fica discutindo. Tem hora que a gente tem até razão, mas perde a educação. Não adianta nada. Então, olha, é muito importante isso, né? Às vezes a gente tem a verdade, mas do modo que ela é apresentada se torna uma agressão. Fazemos isso com pessoas mais novas. A gente vai conversar com as pessoas, com jovens, com crianças, a gente tem a verdade, mas a gente fala de forma tão grosseira, tão estúpida, que a criança, ou o adolescente, ou o jovem, primeiro, ele tem que se defender.
Então ele vai esquecer a verdade para defender, porque a gente está humilhando. Então, se a gente humilha a pessoa, mesmo dizendo a verdade, ela tem que deixar a verdade que você está dizendo de lado para defender-se humanamente. Olha que estrago que a gente acaba fazendo. Então, isto é uma falta de humildade. Outra, dar a opinião sem que as pessoas pedem, ou sem que a caridade o exija. Então, tem hora que a gente está ali de lado. Aqui, eu estou vendo vocês conversarem aí, então, deixa eu dar a minha opinião. Vamos controlar um pouquinho? Vamos controlar um pouco? Não, deixa, pode ser. Se me perguntaram o que você acha, não, olha, então tá bom. Mas tem hora que a gente interrompe, né? Posso dar a minha opinião, né? Tem hora que você está no ponto de ônibus discutindo se vai sentar uma coisa ou outra, aí alguém do nada fala assim, posso dar a minha opinião, né? Enfim, absurdo, né? Mas acontece, vocês sabem disso. Não encarar, desprezar o ponto de vista dos outros, é outra falta de humildade. Desprezar o que os outros dizem. Então você termina de ouvir, ou não, nem ouve, nem interrompe a pessoa e já vai dizendo outra opinião. Não encarar todos os teus dons e qualidades como emprestados. Isso aqui é a falta de caridade, por exemplo, dos estudantes, né? Tem hora que estudante esquece de coisas muito simples. Eles às vezes estão na faculdade, eles acham que estão lá por mérito próprio. Esquece que um pai ou a mãe ajudou, que muita gente rezou, que muita gente torceu, que o pai ou a mãe continuam pagando contas para ele estar na universidade, que o ajuda de outros modos. Então tem hora que a gente esquece. Então, não esquecer disso, não encarar que tudo que temos, as qualidades que temos, são coisas emprestadas, dadas por outros. Primeiramente por Deus, mas também pelas pessoas. Então, quando a gente começa a achar que não, isso é o ideal de muita gente, não depender de ninguém. É triste isso, não depender de ninguém. Não pode ser assim. Outro sinal de falta de humildade. Não reconhecer que és indigno de toda honra e estima, inclusive da terra que pisas e das coisas que possuis. Tem hora que a gente diz, as pessoas falam assim, eu estou sofrendo muito, as pessoas estão me atacando, olha só como que me tratam mal, né? E a gente fala assim, lembra de Jesus? Ele foi para a cruz, cuspiram nele, falaram mal dele, falaram uma porção de coisa. Aí eu pergunto, você é mais do que Jesus? Se teu Salvador sofreu tudo isso e você fica revoltado com coisa pequena, então você está achando que é mais do que Jesus. Vejam, então olha para o Cristo, quanta humilhação, e a gente acha que é mais do que Ele. Não, eu não posso, eu aceitar essa humilhação? Nossa, imagina só, a moça ao invés de me dar uma moeda de 25 centavos, me deu 5. Isso é um absurdo. Absurdo nada. Isso é uma falta de limites, né? A pessoa ficando tão sem limites, vira criança, cheia de caprichos, horrível ver adultos caindo nessas coisas. Citar-te a ti mesmo como exemplo nas conversas. Então, isso é muito comum, né? No meu tempo, eu fazia assim. Então, no meu tempo, né? Então, às vezes a gente, segundo eu, no italiano é muito engraçado, secondo me, toda hora eles falam, segundo eu, mas nós no português, a minha opinião, e aí, ou eu fiz assim, é muito, muito difícil. Há uma coisa que ajuda a gente a não cair nisso. Contar a coisa que aconteceu com a gente em terceira pessoa. Olha, eu ouvi falar de um fulano que, interessante, olha, viveu isso, aconteceu isso com ele. Fala como se não fosse você. Esse é um exercício muito bom, entenderam? Aliás, esse é um exercício, vocês podem até anotar aí, para a quaresma. Quando eu precisar falar alguma coisa, eu vou falar na terceira pessoa. Não vou dizer, no meu tempo, eu fiz assim, eu estudei. Olha, eu ouvi falar de uma pessoa, aí você conta na terceira pessoa. É um amigo, uma pessoa muito legal. Pronto. Ok. Falar mal de ti mesmo para fazerem bom juízo de ti ou te contradizerem.
Isso aqui é... Padre, está boa, gostou aqui do almoço, né? Não ficou bom, né? Ficou assim meio, sei lá, acho que faltou alguma coisa desse almoço, né? Aí o padre tem que dizer, não, ficou muito bom, isso mesmo, né? E mesmo, enfim, a gente tem que cuidar muito disso, né? Que toda hora a gente se deprecia para ver se a gente tem elogio, entenderam? Você, olha, eu não sei, acho que não ficou bom, né? Não ficou bom. Eu assim, não, mas ficou bom, parabéns, né? Nossa, isso ficou muito legal, né? Olha, cuidado com isso. A gente é muito ardiloso, né? A gente fica tentando encontrar meios das pessoas falarem assim, não, vem cá, vou jogar incenso em você. Ai, nossa, é muito legal. Enfim, desculpar-te quando te repreendem. Aqui tem hora que é difícil, né? Alguém vem, olha, você fez está errado. Não, não foi, porque, olha, na verdade é porque o vento hoje estava mais forte, então eu fiquei meio confuso, né? E a pessoa arruma desculpas, algumas até estranhas, né? Assim, não, tá bom, mas... Não, mas o senhor não entende. O senhor não entendeu bem, entendeu? Porque o sol estava mais quente naquele dia, aí eu cometi esse pecado. Mas se eu estivesse na sombra, não, aí na sombra a gente fica com a cabeça fria e a gente esquece, né? A pessoa está sempre com boas desculpas. Então, pronto, acabar com isso. Ocultar ao padre ou ao diretor espiritual faltas humilhantes, para que não perca um bom conceito de ti. Então, às vezes, não, isso aqui eu não vou falar, não, porque vai ficar feio, né? O padre não vai gostar mais de mim. Então, ocultar. Ouvir com complacência quem te louva, ou alegrar-te por terem falado bem de ti. Isso é falta de humildade, né? Fala assim, fulano de tal, mas, nossa, é tão bom. Você pode falar mais, fala mais. Nossa, que delícia, que bom, né? Bom, vocês estão entendendo aqui, me desculpe usar a primeira pessoa. Por que eu não deixo que façam homenagem a mim, Padre Nivaldo, durante a missa, seja aniversário, seja no dia da ordenação, o que for? Porque senão a gente cai nessas coisas. O que eu vou fazer? Vocês vão ficar jogando incenso em mim? É Cristo que tem que ser glorificado. Tá bem? Um bom modo de agradecer um sacerdote é rezando por nós. Tá bem? Porque senão, se alguém, Padre Nivaldo, quero lhe fazer o agradecimento, etc., etc., não é bom, não é bom. A gente pode cair nessas coisas. Ouvir com complacência quem te louva. É falta de humildade. E eu não posso estimular isso nos meus filhos. Então, entendam, né? E por isso também que peço que não façam aqui na igreja entre si. Uma coisa é no ambiente familiar, um filho, uma mãe, agradecer, olha, Deus seja louvado pela tua vida, agradeço porque, olha, mãe, obrigado, né? Então, isso é uma outra coisa. Mas é muito perigoso, perceberam? Como que a gente pode entrar numa teia de louvações que não é bom, tá bem? Então, ouvir com complacência quem te louva. Doer-te que outros sejam mais estimados do que você. Então, tem hora que a gente, parece que, isso aqui infelizmente acontece, né? Tem hora que a pessoa supõe, só porque o padre pediu a pessoa para varrer a igreja naquele canto, né? Eu tive que varrer o meio. Você acha que o padre gosta mais de fulano de tal, porque foi varrer lá perto de nós, só da Boa Morte, né? Então acho que ele é mais querido, deve ser, né? Porque eu estou varrendo no meio da igreja. Enfim, perceberam? Eu estou citando exemplos absurdos, mas tem hora que a gente supõe que o outro é mais estimado, e até pode ser. Atenção para isso. Não existe uma coisa que a gente quer acreditar hoje, que somos amigos de todos na mesma proporção. Não é verdade. Quem quiser fazer isto vai adoecer. Nós precisamos ter bons amigos, cultivar amizades boas, e são pessoas distintas. E a gente tem que entender e ser livre nisso. E não reclamar, não, poxa, parece que fulano de tal é mais amigo do padre José Geraldo do Rosário. Não, tem que ser... Imagina isto. Eu não posso impedir isso. Pelo contrário, eu tenho que dizer e alegrar. Falar assim, olha, encontrou um bom amigo sacerdote, né? Que bom que está confiando nele. Entenderam? Então, não podemos ficar nesses jogos. Negar-se a desempenhar ofícios inferiores.
padre, olha, ou mesmo, né, às vezes o pessoal chega, não, varrer chão não faço, isso não faço. Eu faço qualquer outra coisa. Lógico que as pessoas não falam, né? Mas a gente vê o pessoal escapando, né? Devagarzinho, vai para lá, vai para cá. Dentro de casa, o tal do lavar banheiro é um negócio, né? Não, eu passo roupa. Aí, mamãe, pode deixar que eu passo roupa, né? Está fugindo é do banheiro, né? Não vou lavar sanitário, latrina de ninguém, né? Então, tem hora que a gente não quer fazer ofícios inferiores, né? Lógico que, cuidado para não fazer o contrário. Por preguiça, querer ficar só nos ofícios inferiores, né? Não, deixa que eu fico aqui. No fundo, olha, você pode fazer mais, o que você está fazendo aqui? Muito bem. Procurar ou desejar singularizar-te, querer ser muito diferente. Não, eu vou arrumar um jeito de ser totalmente diferente. Então, isso não é bom, isso não é bom. É o que a gente chama de esquisitices, né? Que a gente pode deixar, a pessoa escolhe ser esquisita em algumas coisas, para todo mundo falar assim, olha, como que fulano é diferentão, né? E aí é péssimo isso, né? Porque quando uma pessoa é esquisita ou faz coisas esquisitas, não ajuda nada na evangelização, na santificação das pessoas. Insinuar na conversa palavras de louvor próprio, ou que dão a entender a tua honradez, o teu engenho, a tua capacidade. Então, ficar falando assim, insinuando, eu sou capaz disso, eu posso aquilo. Envergonhar-se, e aqui a última coisa, de faltar de certos bens. Então, tem hora que a gente fica envergonhado, né? Eu não vou em tal lugar, porque eu não tenho tênis, então eu não vou. Mas a pessoa te convidou por amizade, porque gosta de você, mas não vou. Não vou na Santa Missa porque, não, eu acho que sei lá, aquele pessoal lá vai muito bem vestido, né? Lógico, para a missa a gente vem bem vestido. Eu estou vindo para a casa do meu pai, é a coisa mais importante que existe na terra. Mas eu só tenho essa camisa de malha branca. Venha. Então, o fato de eu me envergonhar de faltar certas coisas, poxa, para com isso. Aliás, uma coisa bonita, né? Hoje, valorizar uma vida sóbria é muito bonito. Quem sabe viver com as coisas poucas, arrumadas e bem cuidadas, tá bem? Então, é interessante, né? Tem hora que a gente, um outro dia uma pessoa, né, estava com uma coisa e comentou, tem 10 anos que eu estou com esse negócio, né? A vendedora falou assim, mais 10 anos com esse negócio, está na hora de trocar. Eu falei, não, tá bom, e está bonito, então serve mais tempo. Então, pronto, a gente saber cuidar bem das coisas e fazer com que elas durem por muito tempo. Então, isso é bom, isso é bom. Então, se eu tenho um Fusquinha, manter ele arrumadinho, limpinho, bonito, encerado, né? O Fusquinha aqui, ele me faz andar, é meu amigo, né? E cuidar bem dele, Assim, então, esses sinais de falta de humildade, a gente pede, o Senhor, me ajuda, né? Para que eu possa buscar a verdadeira humildade. E aí, então, nós vamos aprendendo um novo modo de estar presente no mundo, que é, como sugere também Suco aqui, brilhar como lanternas na escuridão. Se somos humildes, nós somos como pequenas lanternas que vão brilhando. Alguém comentava que se tiver uma noite totalmente escura e alguém acender um fósforo, um palito, é possível enxergá-lo a quase 3 quilômetros. É muita coisa. Então, numa escuridão, se a gente faz assim, ele pode ser perceptível, segundo alguns dizem, a quase 3 quilômetros. É muita coisa. Olha, daqui até ali na entrada do Padre Nico dá 1000 metros só. Então, repete isso 3 vezes, dá quase lá em Roça Grande, né? Imagina, alguém acende uma... Então, isso para dizer assim, se eu me proponho a ter uma vida de fé no Senhor humilde, é como um palito de fósforo que se acende. E esse vai ser um grande meio, vamos dizer assim, da gente ajudar o mundo. A igreja precisa de nossa humildade, que é esse bom perfume de Cristo, e através desta humildade a gente pode atrair as pessoas a Cristo.
Peçamos a ajuda a Deus, porque Ele nos escolhe. Ele nos escolhe. Ele quer, Ele nos quer. E olha, e mesmo que a gente tenha errado, basta lembrar de Zacarias, né? Quando o anjo Gabriel falou assim, olha, sua esposa vai estar grávida. Ele falou assim, ela é velha, eu também sou velho. Aí o anjo falou assim, por causa disso, o anjo se irritou, o anjo Gabriel, porque ainda bem que não era São Miguel. Se fosse São Miguel, aí a coisa era quem guerreia como Deus, né? Zacarias, vou puxar minha espada aqui, vou resolver com você. Ainda bem que era Gabriel. Gabriel se irritou e falou assim, olha, por causa disso você vai ficar em silêncio. E ele ficou mudo até que São João Batista nasceu. Mas interessante, foi punido com o silêncio, mas não foi dispensado da tarefa. Não foi dispensado da tarefa. Olha, você vai ficar em silêncio, mas o menino vai nascer lá mesmo. Então, também nós devemos pensar nisso. Que a gente pensa, eu sou tão débil, sou tão fraco, quem sou eu para ser sinal de Deus? Apesar de nossos pecados, olha, a tarefa está dada. Deus continua nos escolhendo. Aliás, o Papa Bento usou essa frase, né? Sou apenas um débil instrumento na mão de Deus, que Ele realize grandes coisas apesar de nós. Coisas práticas para encerrarmos. Contemplar a cruz. Contemplar a cruz do Senhor. Elevar os olhos, corações, porque toda vez que a gente olha para o Cristo crucificado, o nosso olhar sobe e sobe também o nosso coração. Depois, amar ajoelhar-se. Começar a gostar de ajoelhar. Né? Eu sei, vocês aqui não têm problemas com isso, graças a Deus. Gostar de ajoelhar, isso é muito bom. Sabe por quê? Quando a gente levanta, a gente faz como Cristo. 1, 2, levantou todas as 3 vezes. E na última ele se ofereceu perfeitamente para a nossa salvação. Então a gente tem que pensar assim, eu me ajoelho para adorar o Senhor, mas lembro que Ele pelo caminho do Calvário caiu 3 vezes. E quando me requer, eu atraio todos a mim. Ou seja, a minha vida, todas as pessoas que estão comigo, sejam elevadas ao céu através da minha vida. Atrair por amor e levar a Cristo, levar as pessoas até Deus. Então essas 2 coisas, né? Cruz, vamos nesses dias olhar mais para Jesus, né? Na casa da gente, aquela cruz que fica lá, deixa eu olhar aqui para ela, né? Cristo atrai, me faz subir, me faz subir. E quando eu estiver rezando, quando me ajoelhar, os que puderem, né? Que às vezes fica mais difícil. Se então não consigo dobrar os meus joelhos, dobro o meu coração, inclina a cabeça profundamente, já é um sinal de perfeita reverência e amor. Os que puderem, ajoelhem-se. Os que não tiverem dificuldades, Senhor, inclina a minha cabeça. Que o Senhor entenda que inclino, dobro os meus joelhos, que não posso, mas sobretudo o meu coração. Então assim, queridos irmãos, vamos pedir ao Senhor essa graça. Atrair todos a mim, a todos a Cristo, pela nossa humildade. Aprender a ser humilde, isso é tão bom, mas a humildade que enriquece a vida das pessoas. Dou de graça, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Amém.